Oiê, vamos falar de verbo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, partindo do pressuposto de que a gente já viu todas as formas de verbos interessantes da gente poder entender, tanto da questão de desinência, tanto da questão de modo, que podemos também entender até mesmo da formação do imperativo, a gente vai entender hoje quais são as classificações que existem de verbos, para a gente poder saber como classifica cada um deles, tanto pela sua forma que ele é flexionado, como sua forma que é conjugado. A primeira questão que podemos ter de classificação é uma classificação muito simples que talvez você já até conheça, que é a questão de quando a gente faz o ponto de classificar pelo final. Então temos verbos que terminam com AR, ER e IR. Isso vai formar a primeira classificação, segunda classificação e terceira classificação. Então ela é baseada na vogal temática. O que pode acontecer é que talvez surja a dúvida de verbos que terminam com OR, como é o caso de verbos como por e também verbos que são derivados de por, como é o caso de compor ou, se não, até mesmo transpor e por aí vai. Nesse sentido, a gente precisa entender que antigamente, de uma forma de que tínhamos com uma coisa que é a redução da língua conforme vai se falando e a eliminação de algumas letras de palavras, esse finalzinho de por antigamente era poer. Então ele tinha uma letra E antigamente. Então, por conta do seu passado histórico, os verbos que terminam em OR são classificados como segunda conjugação. A partir daí, podemos identificar que temos inicialmente os verbos regulares. Isso significa que sua forma de paradigma nunca vai fazer com que haja uma modificação, não importando qual que é o modo que o verbo está sendo conjugado. Podemos ter o verbo no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, sempre ele mantendo a radical, que é o que a gente já estudou na questão de como a gente tem a formação de palavras, que é uma palavra que se mantém para que os derivados consigam surgirem. E aí, vamos ter como exemplo os verbos adorar, viver e partir. Se a gente perceber esses três verbos, eles vão se manter o mesmo no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Vamos perceber, por exemplo, no pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro do presente do indicativo, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo e o imperativo afirmativo. Vamos ter adorei, adorava, adorarei, adore, adorasse, adorar, adora. Vivi, vivia, viverei, viva, vivesse, viver, vive. Parti, partia, partirei, parta, partisse, partir e parte. Como vocês podem perceber, todas as formas que a gente tem de modos vão fazer com que o verbo se mantenha, e essa formação do ador, o vive e o parte, ele se mantém, formando então um verbo regular, que é nada mais nada menos do que seguir um padrão. A questão dos verbos irregulares é o oposto do que temos no verbo regular. Isso significa que o verbo ele não vai seguir um padrão em todas as suas formas. Um verbo muito simples de se perceber isso é o verbo fazer. Se a gente coloca ali no presente do indicativo na primeira pessoa, nós temos a construção de faço, colocando um C cedilha no local do que seria esperado de ter o verbo com a letra Z inicialmente. Assim como podemos perceber de várias outras formas, como por exemplo temos no pretérito perfeito indicativo, que é o fiz, fizeste, fez, fizemos. Então vocês podem perceber que muda-se o radical da construção do verbo fazer, tornando assim considerado como um verbo irregular, porque ele não segue o padrão de ter o tema se repetindo nos outros tempos e modos verbais. Os verbos anômalos são o próximo passo, como se fosse uma evolução dos verbos irregulares. Isso significa que eles mudam violentamente, então você pode até ficar tranquilo, porque você pode surgir com a dúvida de que, poxa, como que eu vou saber que um verbo é irregular ou um verbo anômalo? O que temos com a nomenclatura gramatical brasileira é que a gente tem apenas alguns verbos como verbos anômalos, que são os verbos estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. Esses são os verbos que são considerados como anômalos. Então eles são como uma questão de um verbo regular, mas que muda violentamente. Para você poder perceber, o verbo ser nós temos como no caso de sou, és, é, somos, sois e são. Se você for até pensar, uma pessoa que ela não é brasileira, para poder conseguir fazer a conjugação correta do verbo ser, ela não conseguiria nem mesmo adivinhar como seriam as formas, porque a gente tem uma mudança tão violenta dessa questão desse verbo e dessa conjugação, que ele tem como uma anomalia, ou seja, uma mudança radical e uma questão que não faz muito sentido. E para você não se perder muito tempo com a questão de eu falando todas as formas dos verbos anômalos em todos os outros tempos, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo uma listinha com os verbos anômalos em suas formas, em todos os modos e em todos os tempos, para você poder estudar e depois, se quiser passar no caderno, para você poder deixar bonitinho para você poder estudar.
Os verbos abundantes, como o próprio nome pode parecer já indicativo, são verbos que possuem mais de uma flexão quando você vai conjugar esses verbos. Isso significa que você pode ter mais de uma versão e são aquelas situações que você fica até confuso qual que é o correto de você dizer alguma coisa. Por exemplo, se temos o verbo imprimir, nós temos a questão do imprimido e do impresso. Se temos o enxugar, temos enxugado e enxuto. Assim como limpar, nós temos limpado e limpo. Então são verbos que possuem mais de uma forma em sua conjugação. Para você poder conseguir entender a diferença de quando que você usa esses verbos abundantes que estão em uma forma que ela é regular, que é quando nós temos a terminação com ado e ido, você vai perceber que nessa situação você sempre vai utilizar esses verbos com os verbos ter e haver. Então, por exemplo, eu posso ter o verbo aceitar e o verbo limpar e o verbo imprimir como eu tinha aceitado, ele tinha limpado e você havia imprimido. Quando é questão de um verbo que ele é irregular, que ele não está seguindo o paradigma de conjugação, a gente vai ter então ele sendo acompanhado com os verbos ser e estar. Então, continuando com os verbos aceitar, o verbo limpar e o verbo imprimir, nós vamos ter então os produtos são bem aceitos, o banheiro é limpo diariamente e o documento foi impresso. Então, quando você tem essa terminação de ado e ido, você tem ter e haver. Quando você não tem essa terminação com as outras formas do verbo abundante, você vai ter ser e estar. Pode ser também que os verbos eles não tenham só sua abundância nessa questão do que a gente viu agora do verbo do particípio, mas que eles tenham também nas suas conjugações normais. Como, por exemplo, a gente tem o verbo do construir, que temos tu construis ou tu constróis, assim como também temos do entupir, do tu entupes e tu entopes. Temos essas duas formas nas conjugações que fogem do particípio. Os verbos defectivos, como o próprio nome já vai indicar, são verbos defeituosos, porque eles não possuem uma ou algumas das conjugações dos seus verbos. Como, por exemplo, nós temos o caso do verbo colorir, que você não tem a forma da primeira pessoa do presente do indicativo, assim como você também não tem a forma do presente do subjuntivo e o imperativo negativo. Então você tem a construção do presente do indicativo sendo apenas começada com um tu. Por fim, nós temos outras duas classificações, que são os verbos auxiliares e o verbo principal. Quando temos verbos auxiliares, são verbos que vão acompanhar uma locução verbal. Então, uma locução verbal é quando temos duas palavras que estão sendo colocadas lado a lado com a função de verbo. É muito comum que nós temos a questão do verbo ter como um verbo que ele é colocado como um verbo auxiliar, como por exemplo uma frase como eu tenho como tinha feito, então eu vou ter o verbo ter como um verbo auxiliar. Outra questão é que esse feito vai ser o verbo principal, então isso significa que o verbo principal vai ser o fazer, e aí a gente tem então sempre o verbo auxiliar acompanhando inicialmente, então ele aparece primeiro, e depois o verbo principal que vai aparecer logo depois. E os verbos mais comuns de serem usados como verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou com alguma dúvida de alguma das classificações ou alguma das coisas? Você ficou com dúvida se aquele verbo que você estava pensando durante a aula, que você queria colocar como exemplo, ele é um verbo abundante, um verbo defectivo, anômalo, se ele é irregular? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder tirar essa sua dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas, inclusive comentando sobre o que está gostando, ou até de sugestões de outros vídeos. Isso me ajuda bastante a poder entender o que vocês estão gostando e a criar um bom conteúdo. Inclusive, caso você queira continuar estudando gramática, para você ver tanto esses pontos que eu estou falando sobre verbo, como outras questões de morfologia ou outras partes da gramática, tem o meu drive aqui embaixo para você poder continuar estudando e você continuar se aprofundando nos estudos de gramática. Inclusive, caso você queira vir estudar comigo no meu curso de gramática, tem um cupom aqui embaixo com um link para você poder utilizar e pagar por R$40 o curso completo. Isso significa que você vai ter apenas o curso por R$40, não é a mensalidade, é o valor total. E se em 30 dias você achou que não era exatamente aquilo que você queria, você pode pedir o reembolso desse pedido. Inclusive, caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode mandar 10 centavos pelo obrigadoale@gmail.com, que é o meu e-mail do Pix, ou se não, pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso para você faça muita diferença e você não queira me ajudar especificamente dessa forma, se inscrevendo nesse canal e deixando uma curtida já me ajuda bastante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!